grato ao Senhor por esta rica oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor, que foi a bênção de Deus sobre estarmos aqui. As lideranças dessa casa, os pastores e minha retaguarda, muito obrigado pela confiança. Quero agradecer a Deus pelo nosso irmão Thierry, bênção de Deus. Varão, toda vez que eu tiver agenda eu vou levar você. Eu vou abrir caminho ao prego. Bênção de Deus. Glória a Deus. Quero também agradecer a Deus pela vida da minha sogra que me acompanha. A gente brinca, mas é uma bênção de Deus na minha vida. Me deu o maior presente, que é a minha esposa, que está aqui me acompanhando nessa noite, a mulher de Deus, que Deus colocou em minha vida. Agradeço a Deus pela vida do meu irmão Deison, que está me acompanhando. E agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se dispôs a vir adorar nessa noite. Quem aí quer ouvir a palavra do Senhor Jesus? Vamos ao texto. E disse-lhe: assim está escrito. Assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Verso de número 47. E em seu nome, diga, seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Digo, vocês são testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No 3, todo mundo vai repetir o final do verso 49 comigo. Do ficar em diante. 1, 2, 3. Ficai. Se assente glorificando ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu contemplo a presença do Senhor Jesus nessa casa. Ao mesmo tempo que o Jair facilitou, ele dificultou o meu trabalho. Facilitou que a presença tomou o ambiente, mas dificultou porque em vez de pregar uma querida não dava. Mas é necessário que a gente fale da palavra do Senhor nessa noite. O Santo Evangelho segundo escreveu Lucas é de autoria do doutor Lucas, amigo próximo do apóstolo Paulo. Lucas também é autor do Atos dos Apóstolos. Ele vai escrever o seu evangelho aproximadamente entre 59 a 75 depois de Cristo. Lucas escreve debaixo de uma minuciosa investigação. Ou seja, Lucas ele se dispôs, Andréia, a investigar, a estudar, a saber no profundo como foi desde o nascimento de Cristo até a sua crucificação e ressurreição. Então Lucas ele se dispõe a ir até a mãe de Jesus e perguntar a ela como foi que as coisas aconteceram. Como foi que você recebeu a notícia que geraria o Filho de Deus? Ela começa a descrever a Lucas e diz que o anjo apareceu a ela e diz: mulher, você vai gerar. E ela, sendo uma mulher que nunca conhecera o homem, disse: como que eu, que nunca conheci o homem, vou gerar? O anjo disse a ela: fique em paz, porque o que será gerado em você será do Espírito. E ele não será um homem comum, ele será conhecido como Emanuel. E quem é esse anjo? É Deus conosco. Então Lucas ele começa a se aprofundar. Ele é minucioso, nós vemos isso no capítulo 1, quando ele diz que ele investigou, fez uma investigação minuciosa. Ele interroga todos os que estavam vivos e participaram do ministério
do Senhor Jesus. Lucas ele interroga Maria, Lucas ele interroga as mulheres que serviam com seus bens, e Lucas interroga os 11 apóstolos de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Após essa minuciosa interrogação, Lucas se sente pronto para escrever o Santo Evangelho segundo Lucas. Presta atenção em mim, igreja. Glória a Deus! Então Lucas ele está escrevendo, e diferente de Mateus Davidson, que escreve dizendo Adão gerou, Mateus começa com a genealogia de Jesus, de Adão até José. Lucas, entretanto, ele começa de José até Adão. E eu perguntei para o Espírito Santo qual era a intenção de Lucas em colocar a genealogia de Jesus, em vez de colocar apenas as 14 gerações que veio até ele, colocar de José até Adão. A intenção de Lucas Davidson era dizer: ele era no princípio. Ele foi gerado por José, mas ele estava quando Adão também foi gerado. Maria trouxe ele em seu ventre, mas no princípio ele já era. Ele está conectado em José, mas também em Adão. Mas como que ele está conectado em Adão se ele acaba de nascer? Porque quando Deus disse: desçamos e façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava lá. Lucas está apontando para o que João vai escrever futuramente. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem ele seria feito. Sabe o que Lucas estava dizendo, Thierry? Ele nasceu de mulher, mas continuou sendo Deus. Glória a Deus! Lucas ele liga Jesus a toda a criação. Glória a Deus! E ele escreve a epístola na intenção de revelar que Jesus é o Salvador do mundo. Glória a E Deus! que fora dele não há salvação para a humanidade. Glória a Deus! Lucas ele desenvolve a sua investigação com a intenção de juntá-las em 2 livros distintos. Vou repetir. Lucas ele desenvolve a sua investigação com a intenção de juntá-la em 2 livros distintos. E quais são? O Santo Evangelho segundo escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos. Glória a Deus! Aleluia! Lucas, ao escrever o teu relato do Evangelho, ele vai terminar isso, apontando para o começo do seu escrito em Atos dos Apóstolos. Aleluia! Ou seja, Lucas escreve o Evangelho para descrever que Cristo Jesus é aquele que iniciou a igreja. Sabe o que é, Deus? Tem muita gente tentando perverter isso, mas já foi louvado aqui que seu prego é glória dele, seu canto a glória é dele, seu louvo a glória é dele, até seu adoro a glória é dele. Estão tentando perverter, dizer que eu posso, eu faço, eu canto, eu prego, mas Jesus está dizendo: sem a graça você não canta, sem a graça você não prega, sem a graça você não louva, sem a graça você não me adora, sem a graça você não pode nada. É tudo pela graça do Senhor. Lucas está dizendo: a igreja foi iniciada por ele, e ele passou a sua doutrina para os apóstolos. Então Lucas ele começa a apresentar Jesus. Lucas vai dizer que ele é o Messias. Lucas vai dizer que ele é o homem ideal. Lucas vai dizer, Davidson, que ele é o filho do homem. Lucas vai dizer, pastor, que ele é o Senhor exaltado. Lucas vai dizer que ele é o amigo dos rejeitados. Lucas está dizendo, sabe aquele que ninguém quer, ele abraça e ele transforma. Ele é o homem ideal, ele é o filho do homem, ele é o Senhor exaltado e o amigo
sua morte e ressurreição. Aleluia. Glória a Deus. Lucas termina o seu evangelho apontando para Atos dos Apóstolos. Porque Lucas aponta que as últimas palavras de Jesus são: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Lucas começa Atos dos Apóstolos com esse mesmo diálogo, só que mais aprofundado. Então Jesus está revelando aos seus discípulos a sua ressurreição. Aleluia. E dando entendimento para eles. No verso de número 30, no capítulo de número 24, verso de número 36, os discípulos estão se conversando, quando de repente Jesus se apresenta no meio deles e diz: Pai seja convosco. Eu vou entrar nisso daqui. Não está no texto não, mas eu vou entrar. Jesus apareceu, Davidson, depois de morto 3 dias, ele aparece no meio dos seus discípulos e diz: Pai seja convosco. Os discípulos do Padre Cícero estão esperando até hoje, mas quando você vai no cemitério está lá: eis aqui Padre Cícero. Os discípulos de Buda estão esperando até hoje, mas quando você vai lá, eis aqui o túmulo de Buda. O pessoal da Umbanda fica falando dos seus orixás, dos seus emanjás que morreram, mas quando nós estamos em Jerusalém e entramos dentro do sepulcro, está lá: ele não está aqui, porque ele vive, ele ressuscitou, ele vive. Sabe o que é interessante? Do mesmo jeito que ele se apresentou lá, ele está se apresentando aqui nessa noite. Ele está passeando e dizendo: Pai seja convosco. Glória a Deus, aleluia. Os discípulos se atemorizam, Andréia. Eles pensam que é um espírito. Glória a Deus. Ele diz: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos nos vossos corações? Os deuses lá são tudo de mentira, mas eu sou de verdade. Pode tocar aqui na minha mão. Pode ver os furos aqui nas minhas mãos. Tocai-me e vede, pois o Espírito não tem carne nem osso, mas eu tenho. Ele se apresenta aos seus discípulos e ele vai dar as últimas instruções antes de ser alçado ao céu. Após ele dar as suas últimas instruções nas Escrituras, ele vai dizer aos seus discípulos e disse: assim está escrito, assim convinha, diga convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus acabou de dizer para os seus discípulos: o que me ocorreu, aquilo que vocês viram acontecendo na cruz do Calvário, era necessário. Era amor que acontecesse. E eu imagino, consigo conjecturar, eu quero que a igreja conjecture comigo e preste atenção. Eu imagino os discípulos dizendo: Senhor, por que seria necessário que você morresse? E outra coisa, por que seria necessário que você ressuscitasse? Os discípulos estão com um questionamento em seu coração. É quando Jesus ele vem com a resposta: convinha que o Cristo padecesse. Para quê? Para que em meu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. O que você está querendo dizer, pregador? Eu vou descer. Sem Jesus, sem a cruz, sem a morte, não haveria remissão de pecado, não haveria arrependimento.
Você não vai precisar de carta de homem. Você não vai precisar de condição do homem. É no poder do meu nome que você vai nessa noite. É no nome de Jesus que a porta vai ser aberta, que o inferno vai ser derrotado. É no nome de Jesus. Você pode adorar a Ele. Sem a morte, Pedro, não haveria arrependimento. Sem a morte, Pedro, não haveria remissão dos pecados. Era necessário a remissão dos pecados e salvação só vem através do Filho de Deus. Ele continua as suas últimas instruções. E ele diz para os seus discípulos, verso de número 48: e dessas coisas sois vós testemunhas. Glória a Deus. Jesus acabou de dizer para os discípulos que era necessário que ele morresse deles. Jesus acabou de dizer para os discípulos que se não acontecesse da forma que aconteceu, não haveria remissão de pecados, não haveria arrependimento. E logo após ele vai dizer para os seus discípulos: sabe essas coisas que eu estou dizendo? Vocês são minhas testemunhas. Como é que é, Jesus? Eu morri, ressuscitei, mas eu vou ter que voltar para o Pai. E vocês serão as minhas testemunhas. E o que seria uma testemunha? Segundo o dicionário brasileiro, testemunha é uma pessoa que presencia ou toma conhecimento de um fato que é chamado de depor sobre isso em juízo. O seu depoimento pode ajudar a esclarecer a verdade em processos judiciais. Há ainda os tipos de testemunha, que são testemunha presencial, ela presenciou o fato; referencial, não viu ou presenciou, mas tem alguma informação sobre o fato referido, citada ou indicada como tendo presenciado o fato. E toda testemunha, ela tem a obrigação de expor os fatos por ela vistos ou lhe informado. Então Jesus, a partir desse momento, está dizendo para os 11: vocês são as minhas testemunhas. E eu estou colocando sobre os ombros de vocês a obrigação de contar tudo o que vocês viram. Na onde Jesus, em todas as nações, começando por Jerusalém, vocês vão por todas as nações e serão as minhas testemunhas. Eu imagino os 11, Andréia, já batendo os pezinhos. Pode começar agora, Senhor. Vamos acelerar esse negócio aí. E Jesus olha para eles e diz: calma. Vocês serão as minhas testemunhas. Glória a Deus. Aleluia. Vocês carregarão o meu evangelho. Aleluia. Mas sabe o que é? Vocês são homens. Aleluia. Quando vocês começarem a carregar o evangelho, a guerra vai vir, a luta vai vir, o inimigo vai se levantar. Quando vocês começarem a dar um lugar que nem o Thierry, o inimigo vai querer matar vocês. Ele vai ter raiva de vocês. Glória a Deus. E por isso que eu sei que sozinhos vocês iam desistir. Na metade do caminho vocês iam parar. Glória a Deus. Vocês iam jogar tudo por ar e dizer: eu não quero mais esse evangelho. É muita tentação, é muita provação. O inimigo está se levantando de uma forma constrangedora contra a minha vida. Mais celestial. É por isso que Jesus diz: Aleluia. e esse sobre vós envio a promessa do meu Pai. Glória a Deus. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Glória a Deus.
Então agora Jesus está dizendo para eles: fiquem. Glória a Deus. Atos capítulo de número 1, Aleluia. verso de número 8. Glória a Deus. Aleluia. Pai celestial. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, Aleluia. e serei-me testemunhas, Pode. tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está dizendo aos seus discípulos: Aleluia. vocês vão receber poder Aleluia. quando o Espírito Santo descer sobre vós. E aí, só a partir disso, vocês serão minhas testemunhas. Glória a Deus. Então a ordem é: fique em Jerusalém, Glória a Deus. até que do alto vocês sejam revestidos de. Poder. Até que do alto vocês sejam revestidos de. Poder em grego é dinamis. Dinamis. O que seria dinamis? Dinamite. Poder. Algo que explode com força. Então Jesus estava dizendo para eles: fiquem em Jerusalém, até que eu coloque algo em vocês que vai explodir com força. Aleluia. Como? Para fora. Aí vocês terão poder para serem as minhas testemunhas. Onde Jesus, tanto em Jerusalém como em Samaria, como nos confins da terra. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, que morreu por nós, ressuscitou, aparece aos seus discípulos. Glória a E Deus. o diálogo é esse: é necessário que eu morra, era necessário que eu morresse e ressuscitasse, para que em meu nome haja arrependimento Aleluia. e remissão de pecados Glória a em Deus. todas as nações, Aleluia. Pai celestial. Conheci e que vocês, os meus discípulos, sejam as minhas testemunhas. Aleluia. Nós vemos em Atos capítulo 1, verso de número 9 e 10. Glória a Ele Deus. acabou de dizer para eles: vocês serão as minhas. Testemunha. Vamos lá, me ajuda a pregar, já estou encerrando. Vocês serão as minhas. Testemunha. E quando dizia isto, vendo eles, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus. Aí agora está Pedro e os 11 olhando para os céus. Verso número 10: e estando com os olhos fitados no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de brancos. Verso de número 11: os quais lhe disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Glória a Deus. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para os céus o viste ir. Sabe o que os anjos estavam dizendo para os discípulos? Da mesma forma que ele foi, ele voltará. Só que o segredo do que eu quero ministrar no nosso coração é o verso 12. Aleluia. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então agora, depois do diálogo que eles têm com Jesus, eles estão se deslocando para Jerusalém. Eles estão voltando para onde Jesus liberou a promessa. A palavra dele é ficar em Jerusalém. até quando? Até que do alto só vai revestido de poder. E quando isso vai acontecer? E se passar
E se passarem 3 anos e não descer poder, nós vamos ficar em Jerusalém, porque ele falou que o poder vinha. Glória a Deus. Jesus está falando com alguém aqui nessa noite. Tem gente nessa campanha fazendo propósito com Deus, para receber poder, para receber a virtude. Tem gente falando, Senhor, eu quero o dom, e não está acontecendo. Deus está dizendo, continua no propósito. Não é para parar. Glória a Deus. Aleluia. Eles voltam nele. Aleluia. E eles sabem que sobre eles há uma palavra. Glória a Deus. Fiquem em Jerusalém, Glória a Deus. até que do alto venha poder, e ele revista vocês. Glória a Deus. Levantando, aí a palavra de Deus vai dizer, Nelson, que eles estão reunidos no Senado. Glória a Deus. Eles estão orando em unidade. Eles estão em um só propósito. Vamos lá. Conjectura aqui comigo. Olha cá para mim. Glória a Deus. Estão todos reunidos, Thierry, em um só propósito, Forte. em uma só vontade: receber poder de Deus. Ninguém foi ali, vaza, só para ver. Por quê? Porque chegou no 3º dia, quem foi só para ver se ia descer poder, foi embora. Chegou no 6º dia, Thierry, aquele que estava para ver se eles iam mudar mesmo, também foi. Chegou no 8º dia, Pedro olhou e falou, tinha mais gente aqui. Aí o texto vai dizer que no 10º dia eles estão reunidos. Aleluia. E eu quero conjecturar que eles estão. Vem Espírito. E Deus lá de cima, vai Espírito. Eles estão reunidos, vem Espírito. E Jesus lá em cima, vai Espírito. Eles estão reunidos em um só propósito, vem Espírito. E Deus lá de cima, vai Espírito. Aí o texto vai dizer que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio um sol de vento veemente impetuoso que invadiu toda a casa e foram todos cheios, do poder de Deus. Eles começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Enquanto o poder não vem, eu vou ficar. Vem Espírito. Enquanto eu não sou batizado, eu vou continuar. Vem Espírito. Enquanto a virtude não vem sobre mim, eu vou continuar. Vem Espírito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, Glória a Deus. estavam todos reunidos, Aquela série. estavam unânimes no mesmo propósito. Aleluia. Sabe o que é? Glória a Eu Deus. consigo imaginar, pastor, alguém chegando dizendo, vocês estão aí ainda? Aí Pedro dizendo, eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Aí Tiago está do outro lado, que nem o Thierry. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor.
Vem Espírito. Ele mandou que ele Que isso, Pedro? Vocês ainda estão aqui? Eu só saio daqui quando o poder descer. A Bíblia diz que eles são revestidos de poder. Glória, 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 glória. E Pedrão, cheio do Espírito Santo, Aleluia. aquele mesmo que puxava espada e cortava a orelha, Santo, santo. agora cheio do Espírito Santo, falando em novas línguas de rir, vai ver o homem zombando e dizendo: esse povo está bêbado. Ele para de falar em línguas, se aproxima próximo ao povo e começa a falar na língua que eles entendiam. Forte. Varões galileus, Olha aí. isso aqui nem embriaguez não. Aleluia. Isso aqui é a promessa de Jesus se cumprir, que foi dita pelo profeta Joel. E qual é a promessa, Pedro? Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos. Pedro, cheio de poder e virtude, pregar a palavra com autoridade, Glória a Deus. e 3.000 almas se rendem ao Senhor. Aqui eu começo a minha conclusão. Aleluia. Glória a Deus. Por que nós recebemos esse dinamis? Aleluia. Qual o motivo de nós recebermos poder do Senhor? Aleluia. Será que nós somos revestidos de poder para se juntarmos em um culto e falarmos em língua? Será que nós somos revestidos de poder para marchar no Espírito dentro de um culto? Aleluia. Será que Deus mandou virtude do céu para que nós fôssemos tão fechados a nós mesmos? Será que Deus me revestiu de línguas estranhas para me sentir superior a quem não fala? Aleluia. É forte. Aleluia. Para que Ele me revestiu de poder deles? É a alma. Para que Ele te revestiu de poder de rir? O texto que nós lemos, fomos revestidos de poder para sermos testemunhas de Jesus. Você não foi revestido de poder para apenas pular no manto e falar em línguas. Embora eu goste, eu sou pentecostal. Aleluia. Nós somos revestidos de poder para sermos testemunhas dele. Aqui eu começo a pregar. Que espírito é esse que nos enche aqui, que não nos transforma lá? Oh, Jesus. Que espírito é esse que aqui é língua estranha e em casa é palavrão? Que espírito é esse que nos enche, que não nos transforma, que não nos muda? O Espírito Santo veio nos dar poder, veio nos dar virtude, veio nos transformar, veio nos fazer parecidos com o nosso Senhor. Você quer pular, você quer falar em línguas, vamos sentir o poder de Deus, faça, mas também seja um exemplo lá fora, se pareça com Ele lá fora, não seja crente só aqui dentro. Aqui é saia até o pé, lá fora é shortinho mostrando a bunda. Aqui vai com roupa de crente, lá fora vai com roupa de desviado. Comece a mostrar a virtude do Espírito. Qual foi o motivo de você buscar os dons? Se for para se aparecer, se for para se sentir superior, está buscando o dom de maneira errada. Mas pode falar uma coisa? Ele vai te dar. Por quê? Como assim, pregador? Vai. Só que naquele dia você vai chegar diante dele: Senhor, em teu nome fiz obras e maravilhas.
Eu preguei, almas se rendiam. Eu profetizava, eu curava. Tu fazia tudo isso, mas nunca se pareceu comigo. Apartai-vos já de mim, que eu não vos conheço. Sabe qual é o problema? É que você tinha dom, mas não tinha fruto. Então sem fruto não vale de nada. É necessário ter temperança, é necessário ter domínio próprio, é necessário ter amor. Glória a Deus. Quantos homens e mulheres que nós chamamos como homem e mulher de Deus botam as pessoas para fora, aqui pula no manto e fala em línguas, mas quando as portas da igreja se fecham, faz calúnia e difamação. Meu Deus, aleluia. Quando as portas da igreja se fecham, faz uma panelinha para falar mal do pastor. Meu Deus. Quando as portas da igreja se fecham, faz uma panelinha para falar da liderança. Que espírito é esse que caiu sobre vós? O espírito que desceu sobre Pedro deu poder a ele para dizer: não tenho prata nem ouro, mas eu tenho de dor. Levanta e anda. Jesus se revestiu, Jesus me revestiu de poder para que nós pudéssemos realizar a tarefa de carregar o Evangelho, de levar a nossa cruz. Por isso Paulo escreve a Timóteo dizendo bem isso: Deus não me deu espírito de temor, mas de poder. Poder para quê, pregador? Para padecer por esse Evangelho, para levar a mensagem sobre toda a nação, para pregar que Ele salva, que Ele cura, que Ele renova e que Ele batiza. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabe por que Ele nos revestiu de poder? Para sermos testemunhas com poder e com ousadia, de pregar em todos os cantos: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus batiza e leva para o céu. Ele nos revestiu de poder para que ao nome dele nós pregássemos que toda cadeia se dobre, que todo inferno se dobre, que toda potestade caia por terra. Jesus nos revestiu de poder para sermos testemunhas, para pregarmos o Evangelho com ousadia. É por isso que o apóstolo Paulo diz: pois eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. O Evangelho de Deus é poder, pastor, não para marcharmos, falarmos em língua, mas para colocar um homem pecador como eu, como você lá no céu. Se coloque de pé nessa noite. O poder de Deus, os dons do Espírito nos revestem. Vou falar como eu falo pro meu sogro. Você está estudando a palavra para aparecer o Buda? Só se enche, não põe para fora, não prega para ninguém. Senhor, eu quero o dom de línguas. Paulo diz: busque com os melhores, porque o que profetiza é superior ao que fala em. Busquem com zelos melhores. Glória! Deus, aleluia! Não é errado buscar. Muito pelo contrário. É conselho apóstolo. É conselho do apóstolo Paulo. Mas eu vou deixar um conselho que já foi um conselho do apóstolo. Busquem com zelos melhores. Busquem com zelos melhores. Ficar em Jerusalém, até que do alto, aleluia, glória! Ele prometeu, Ele cumpriu,
E o Consolador está habitando entre nós Glória a Deus. para nos revestir do seu poder, para nos dar autoridade para levar a tua mensagem. Aquele que profetiza, profetiza para todos. Aleluia. Aquele que fala em Glória. línguas, edifica a si mesmo. Busque com os melhores. Aleluia. Por que Glória. você está falando isso, pregador? Porque em nossa geração, o dom mais procurado é o de Aleluia. línguas. Ninguém quer Glória profetizar, a Deus. Aleluia. quer falar em línguas. Por quê? Quem fala em línguas parece superior a quem não fala. Glória a Deus. Mas quem profetiza é superior a quem fala em línguas. Buscar com os melhores. Se não tem dom, o que você vai fazer? Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ele fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Você que não é batizado com o Espírito, você que não tem o dom do Espírito Santo, hoje é noite de ser revestido pelo poder do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor.